espera aí. A Luana já entrou. Janaína, Fabrício. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Todo mundo aí animado aí, domingão. Todo mundo tranquilo em casa. A tomar aí um delicioso café da manhã. Bom demais saber que podemos nessa manhã estarmos mais uma vez juntos, né? Nesse momento de isolamento social, que na verdade eu acho que não está muito nesse isolamento não, mas mais uma vez estamos aqui aproveitando dessa ferramenta, aproveitando aqui dessa plataforma do Instagram para poder chegar até na sua casa, para poder chegar até a sua vida e poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Então, mais uma vez, bom dia, família. Temos aqui várias pessoas que já entraram aqui. A Luana foi a primeira aqui, né? Uma amiga nossa de muito tempo, uma alegria. A Janaína também. Janaína tá animada. Ontem estava até tarde na live dos casais lá, interagindo, né? Joia demais, Janaína, uma alegria. O Fabrício Abreu aqui, o nosso palestrante da semana, que fez uma live muito abençoada. Fui muito edificado pela vida dele. Muito bom. A Inaura também, né? Uma alegria ali da nossa família do Alto da Glória. A Inaura é uma mulher que a gente admira muito. O Senhor tem usado ela no meio de comunicação, uma jornalista de ponta, né? A gente fica muito alegre e honrado aí pela sua presença, minha irmã. Bom demais. A Bruninha, que só me promete em fazer uma pizza, não sei o quê, e até agora não vi nada desse negócio acontecer. Mas fica comigo aí até o final, viu, Bruninha? Bom demais. Você também é fiel aqui às nossas lives. Seres viventes, né? Eu acredito que está aqui conectado na pessoa do Felipe Breu, tem sido um líder aí. A Kali também. O Alexandre. Não sei se é o Alexandre, se é a Letícia, porque é os dois juntos aqui. Esse aqui agora é só uma só carne. O Instagram dele também é Alexandre e Letícia. Mas recebe o nosso carinho, essa casa que eu admiro tanto, né? Bênção demais. Nosso pastor Luiz Sardinha, que está aí hoje regozijando, celebrando o aniversário do seu filho, né? Do Jonatas. E daqui uns dias já do Joshua também. Uma alegria mesmo, pastor Luiz, pastor Fábio Vasco, também, não, o Fabão não, que é o Diogo Vasco, pastor Diogo Vasco, também ontem compartilhou uma palavra abençoada, Fabão, aqui, a Leia Lemos, quero desde já falar aqui para os irmãos que dia 10, presta atenção, marca na sua agenda, dia 10 do mês que vem nós temos uma preletora abençoadíssima. A Leia vai estar ministrando para nós ali no domingo, dia das mães, e com certeza vai abençoar muito a sua casa. A Leia tem edificado muito a minha vida, a nossa amizade tem sido assim, bênção demais, viu? Obrigado, Leia. Daqui a pouco nós vamos falar do nosso projeto aqui, que é de doação de máscaras, né? Nós começamos aí com as doações de cesta e tudo, e agora essa semana nós vamos começar então em alavancar mesmo, de forma assim bem forte mesmo, a doação de máscara. Algumas pessoas já doaram, um recurso é de R$5, vou estar explicando melhor hoje sobre essa live aqui, nessa live, e vai ser muito bom. Então prepara aí, Leia, a máquina, a costura, os panos, porque nós vamos abençoar muita gente, tá joia? Quem mais está aqui com a gente? A dona Lia também ministrou uma palavra tremenda juntamente com o Marcelo, né? Uma mulher de Deus, um presente que o Senhor trouxe lá de Catalão para nós, né? Obrigado mesmo. Enfim, tantos outros irmãos, né? A Vilma tá aqui, o nosso DJ Flávio, né? Muito bom tá aqui. A Cíntia, tantos irmãos. Daqui a pouco a Ana Paula, também uma bênção. A Simone também tá aqui. Enfim, tantos outros irmãos. Bom demais. Eu queria a Ieda, né? A Maria é fera, Maria tá com a gente em todas as lives aqui, muito bom. Olha só, irmãos, enquanto os outros irmãos vão entrando,
né? Nós já temos aqui 22 espectadores aqui, né? 22 irmãos que o Espírito Santo de Deus soprou no seu coração aí nessa manhã para estar conosco. Bênção. Se você puder compartilhar aí essa setinha, essa asa delta, esse aviãozinho, não sei como é que muita gente fala aí, mas para poder compartilhar, chamar aí os nossos irmãos. Nessa manhã eu tenho uma palavra, na verdade, é de inspiração para a sua vida, né? No meio de tantas informações, no meio de tanta formação, de autonomia na vida das pessoas. Eu entendo que nós, enquanto pastores da família Sal da Terra CMA, o que a gente tem aqui não é uma imposição para você, mas é uma inspiração, é uma direção. Os irmãos sabem muito bem qual é a nossa missão, que é revelar o amor de Deus e inspirar as pessoas a viver de forma plena. E se tem alguma pessoa que me inspira a viver de forma plena a vontade de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria então que você aí da sua casa adorasse o Senhor com uma canção. Eu sempre gosto de começar com uma canção. Escolhi nessa manhã aqui essa canção e eu tenho certeza que ela falará aí ao seu coração. Amém? Nós vamos então ouvir essa canção e vou entrar então na palavra do Senhor. Amém? Bom demais. Nada irá existir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os céus vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
demais. Coloca a mão no seu coração, onde você está. Quero orar com você. Pai, no nome de Cristo Jesus, muito obrigado por essa manhã. Sabemos que esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos alegramos nele. Sabemos que o Senhor é vitorioso, sabemos que o seu nome é grandioso, não há outro nome além do seu nome. Sabemos que o Senhor é um Deus que está no meio da tempestade e não há nada, Senhor, que vença a sua vontade. Não há nada mais poderoso que o Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no controle das nossas vidas. O Senhor está no controle das nossas emoções. O Senhor está no controle, Senhor, de tudo que acontece conosco. Então nós queremos mesmo declarar, como nós começamos aqui com essa canção, o Senhor é um Deus que é vitorioso, poderoso. O Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas. Então, no nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer. Obrigado por todos esses irmãos que estão conosco agora, Senhor, ligados aqui através dessa plataforma do Instagram. Que o Teu Espírito Santo possa manifestar, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, continuar a boa obra que o Senhor começou, no nome de Jesus. Amém? Bom demais. Nós começamos uma semana muito abençoada, tivemos então várias lives, né? Nós estamos então com as nossas lives 12 horas da manhã e estamos com as nossas lives às 20 horas. Então nós começamos então as nossas lives com o pastor Rodrigo e a Vaneide, trouxeram ali uma palavra fantástica ali na segunda-feira. Depois nós tivemos então o Marcelo e a Lia compartilhando então também uma palavra conosco e foi bênção demais. O Vitor e a Geise veio então na quarta-feira, meio-dia ali também trouxe uma palavra maravilhosa de inspiração, uma palavra muito boa, né? O pastor Rony na quinta-feira trouxe então aí uma palavra muito boa, profética, daquilo que nós acreditamos, né? Da direção do Senhor de Deus, principalmente para a nossa família, para a nossa igreja, que é o Salmo 1. E depois a gente teve então o Reiter e a Daviana testemunhando também sobre esse momento de tempestade que eles têm passado, mas da provisão de Deus, né, que tem chegado mesmo na vida deles, e eles também têm abençoado tantas pessoas. Depois ontem teve o Márcio Bispo, né, trazendo uma palavra fantástica e muito embasamento bíblico, e foi bênção demais. E aí depois das nossas lives da noite veio então a Ludmila e o Emerson na segunda-feira, lá direto dos Estados Unidos, né, esses irmãos que têm nos acompanhado, entrado nessas lives aí também, e desde já quero mandar um abraço para cada um deles e agradecer mesmo o empenho de estar junto conosco. Depois teve o Israel e a Marília, uma live fantástica, maravilhosa, e eu falei para ele ficar a dica que ele podia ter cantado mais músicas, né, foi muito gostoso, assim, quando eles também ministraram ali um tempo de louvor. E aí teve a escola à noite com o presbítero Anderson. Na quinta-feira veio então Fabrícia Samanta trazendo uma palavra, né, sobre inteligência emocional, ali, daquilo que eles têm vivenciado. E na sexta-feira veio o Emerson e a Yolanda falando sobre gratidão, usando ali o exemplo então dos leprosos, só um voltou para poder agradecer. E aí ele contextualizou muito bem sobre essa questão do isolamento social, da doença da lepra, né, daquele tempo. E aí finalizamos ontem com o pastor Eurípides, e aí foi uma sacada fantástica, inclusive foi até uma dica aí também da Leia e do Éder. A gente teve um tempo gostoso lá na casa deles, e eles falaram, esse horário, melhor horário é às 22 horas, que já colocamos as crianças para poder dormir. E aí a gente falou com o pastor Eurípides, ele falou, realmente as minhas lives de 22 horas têm alcançado mais pessoas, e ontem foi muito bom, porque estourou o horário de 1 hora da live, voltamos com ele novamente, foi uma palavra tremenda, de muita edificação. E depois eu liguei para ele, né? Falamos pelo WhatsApp, e eu falei que poderia, no segundo momento, responder várias perguntas que os irmãos colocaram, né? Então foi muito bom. Estamos aprendendo, estamos caminhando, né? E isso tem sido bênção para nós, muito bom, e é uma alegria. E eu quero então finalizar com os irmãos, trazendo uma direção, trazendo uma inspiração por todo esse momento que nós temos vivenciado. Eu sei que existe aí um desejo muito grande no coração dos irmãos de nós nos encontrarmos pessoalmente, né? Talvez hoje aí, muita gente falou, nossa, e vai ter o nosso café, nós vamos nos encontrar, algumas igrejas estão abrindo e tudo, e nós gravamos um vídeo, passando então qual é a visão do nosso conselho. A nossa igreja ela é pastoreada por um conselho, a qual eu sou o coordenador desse conselho, mas nós temos todo
ali um grupo de irmãos, né, homens de Deus, escolhidos pelo Senhor, e nós entendemos que agora não seria o momento de voltar. Eu sei que eu tenho recebido algumas, mas tem algumas igrejas que já começaram a voltar e tudo, mas eu entendo que agora não é o momento de nós voltarmos, porque nós vamos nos preparar melhor para poder receber você com muito cuidado. Nós temos uma responsabilidade com a sua vida. A igreja, ela não está aqui para poder fazer nada a não ser trazer uma inspiração, uma direção, uma revelação de Deus. E para isso nós entendemos que nós temos que ter muita responsabilidade, né? Nós compomos aí juntamente com você esse momento. Então é sobre isso também um pouco que eu gostaria de compartilhar uma palavra que vem falando nesse tempo, né? Que nós estamos juntos aí. Esse mês foi um mês muito bom, porque nós tivemos o nosso momento de jejum, né? Nós encerramos então nosso jejum, mandei uma mensagem aí de agradecimento aos nossos irmãos, aqueles que foram fiéis, né? Aqueles que permaneceram aí nos 21 dias, eu não sei, talvez você não conseguiu completar os 21 dias, você fez 1, 2, 3, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Senhor falou muito forte ao seu coração. E nesse tempo que a gente está tendo mais oportunidade de jejuar com qualidade, lendo a Bíblia, gastando um tempo de oração, lendo bastante literatura, sendo inspirado por Deus, o Senhor tem sempre falado ao meu coração desse momento, de nós não passarmos por esse momento de reclusão social, esse momento de pandemia, esse momento onde o nosso país principalmente não passa simplesmente pela questão extremamente sensível, complicado, político, né, partidário, e não tem como a gente não ficar assim tão longe dessas coisas. Eu tenho percebido a manifestação de alguns irmãos, alguns mais voltou normal aqui. Tinha ficado baixo a minha conexão da internet. Então, eu queria usar o texto da palavra do Senhor. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, gostaria de acompanhar com a leitura. Eu vou falar do texto lá da mulher samaritana, que é o texto áureo que o nosso ministério escolheu, falando a respeito do que os campos estão brancos para a colheita. Então, essa é a direção de Deus aqui para nós. Sabemos que aqui nesse texto, então, começa... Voltou aí? Só um minutinho. Tá normal a conexão para vocês aí? Dá um joinha aí para mim. Diz que tá travando. Diz que travou. Travou, mas agora voltou. Travou também. Tô tudo travado? Aí eu posso falar. Tirei. Vê se voltou normal. O meu tá funcionando. Tá me ouvindo aí? Acho que tá. O pessoal que tem que responder, porque a minha tá funcionando normal. Pessoal, dá um toque aí pra mim aí. Voltou normal aí a conexão pra vocês? Manda um joinha pra mim aí, alguém aí. Acho que voltou. Voltou. Beleza, voltou. Bom demais. Então, voltando aqui a nossa palavra aqui rapidamente, sobre essa direção aqui, daquilo que é do nosso ministério, que nós estamos falando. Então, nós sabemos aqui em João capítulo 4, que vai falar muito a respeito dessa direção de Deus para nós. Aqui o texto fala que Jesus vai de forma proposital encontrar com a mulher, aqui, lá uma mulher samaritana, no poço, para poder falar com ela. E Jesus começa então aqui uma série de desconstruções
na vida dessa pessoa. A primeira coisa que eu gostaria que você entendesse, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós encontramos com o Senhor ele começa a desconstruir muitas coisas das nossas vidas. Principalmente a nossa forma de enxergar aquilo que é o reino de Deus. Isso não é novo, ele fez isso com seus discípulos e continua fazendo isso até hoje. E a palavra do Senhor diz que ele encontra essa mulher, e aí então ele, além de falar com essa mulher, ele agora também dá uma direção para os seus discípulos. Tenho certeza que eu e você, hoje nós entendemos que nós somos discípulos de Cristo Jesus. E aí, olha só o que ele fala dentro de um questionamento a partir do 33, olha só. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? E quando fala a respeito de comida, né, isso pega muito para mim e para você. Eu sei que hoje as pessoas elas ficam muito preocupadas do o que elas vão comer, né? O que nós vamos comer? Isso não é novo. Quando o povo estava saindo do deserto lá, do Egito, no deserto, havia uma preocupação extrema. Por mais que Deus mandava o maná, por mais que Deus mandava as cordonizes, sempre havia um medo de no outro dia ficar sem o mantimento do Senhor. Isso é normal, isso vem arrastando por décadas, né, por anos. E isso há um sentimento em nós também, de será que nós vamos ficar sem comer, né, essa coisa toda. E aqui os discípulos começam então a ter esse tipo de preocupação com Jesus. E aí Jesus traz uma palavra-chave, que é o que eu gostaria que ficasse guardado no meu e no seu coração, como uma inspiração, como uma direção de Deus para nós, para esse tempo. Olha só, diz assim, Jesus lhe declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu tenho certeza que é um desejo no meu coração e no seu coração muito grande de poder fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. E ter um desejo no nosso coração de poder realizar a sua obra não é suficiente. Nós precisamos entender a obra de Deus. E eu gostaria de falar um pouco com você sobre a... Vamos aqui, deu uma travadinha aqui de novo aqui na minha internet. Então, voltando àquilo que eu estava falando com vocês, é justamente, olha só o que o versículo diz aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não termina simplesmente em fazer a vontade, mas é concretizar, é realizar a sua obra. E a palavra do Senhor diz que a boa obra que ele começou na minha vida e na sua vida veio para mim. A minha tá normal, não tem como aqui. Tá todo mundo junto comigo aí? Porque a internet aqui travou, eu não sei se... Porque a minha tá normal. Você está me ouvindo aí, me dá um joinha novamente aí, por favor. Travou. Isso. Travou, mas destravou? Me ajuda aí, Aline, Lia... Nilma, voltou ao normal? Beleza. Então vamos lá. Me ajuda em oração aí, porque o negócio aqui... Bom demais. Olha só, então é sobre isso que eu gostaria de falar com você. Presta atenção numa coisa, porque isso vai clarificar muito o meu entendimento e o seu entendimento quando fala a respeito da obra de Deus. Existe então uma vontade do Senhor, e eu sei que essa vontade está no meu e está no seu coração, mas aí essa vontade é de fazer essa vontade que o Senhor colocou em nós, é de fazer a sua vontade, mas então aqui é o que é o mais lindo, e realizar a sua obra. Irmãos, nós não podemos confundir a obra de Deus com as nossas obras. É a primeira coisa que a gente precisa deixar muito bem claro aqui. Então talvez a pergunta é uma só: qual é a obra de Deus? A obra de Deus é uma só. É de revelar, a obra de Deus é de manifestar, a obra de Deus então é de que Cristo nasça no meu e no seu coração. E que Cristo então agora venha nascer no coração de tantas outras pessoas. Essa é a obra. Talvez você vai falar assim, mas desde o início, do princípio? Desde o princípio. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, e você, se quiser acompanhar comigo aí de forma bem rápida, porque o nosso tempo também... ele passa, no capítulo 2 diz assim: assim pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há, e havendo Deus
terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então aqui havia uma obra de Deus, Deus fez tudo isso, né? Deus agora completou. E qual que é a obra perfeita? A obra perfeita de Deus aqui não é simplesmente o céu e a terra, essas coisas, porque isso, meu irmão, vai passar. Isso tudo é para poder servir a minha vida e servir a sua vida. Mas isso vai passar. Qual que é a obra perfeita? A obra perfeita é Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia fala: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você é a esperança da glória. Então, quando Jesus ele fala aqui com os seus discípulos que a sua comida, o seu desejo é de realizar a sua obra, porque havia então aqui esse cumprimento a partir então aqui da vida de Jesus. E aqui em João capítulo 6 também, dentro de um processo extremamente complicado, onde havia um número gigantesco de pessoas, e ali naquele momento os discípulos percebem que faltam comida, e aí entra aquela passagem linda, maravilhosa, né? Dos pães e dos peixes, aonde manda eles sentarem, aí Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe, onde depois eles recolhem 12 cestos dentro de tudo isso. Aí Jesus mais uma vez dá uma resposta a respeito de comida e de bebida, mas ele vai falar então agora para mim, para você, qual é a verdadeira comida e qual a verdadeira bebida dele. E aí então ele fala aqui, quando os discípulos então entendem o que eles querem fazer, que Jesus queria falar. Olha só o que diz aqui no versículo 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é essa, que eu e você então venhamos a crer de verdade em tempos de angústia, em tempos de tempestade, em qualquer circunstância na sua vida, que você creia que a obra é Cristo. Então nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas confundindo o serviço ministerial com a obra de Deus. Tem muitas pessoas confundindo então o serviço, a mobilização nesse momento de crise, de pandemia, com a obra de Deus. Nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos mobilizar, fazer grandes coisas, mas nós podemos então, irmãos, entender, nós precisamos entender que só existe um trabalho que ninguém mais vai fazer a não ser os filhos de Deus, que é de formar Cristo na vida do outro. E formar Cristo na vida do outro nem sempre está relacionado ao serviço, ao trabalho. Hoje, por exemplo, talvez a gente estava pensando como é que vai fazer, não abriu a igreja e tudo, mas nós podemos formar Cristo através dessa plataforma, nessa manhã, onde você está aí, nós podemos então formar, e é isso que, como direção dessa família, se Deus colocou você nessa família juntamente conosco, o que nós queremos passar para vocês como pastores de governo, de direção para a sua vida, para que nós não possamos ficar ansiosos, entretidos na questão do serviço, porque isso fala muito a respeito da minha pessoa. Eu sou essa pessoa muitas vezes ativista, né, e tal, mas Deus tem ministrado muito ao meu coração esses dias a diferença do serviço para a sua obra. E a obra de Deus é formar, é criar Cristo Jesus, é fazer discípulos à imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança dele. Esse é o nosso papel. Por isso, você que está me ouvindo nessa manhã, você que é líder, que você não fique entretido com todas essas coisas. O meu papel, o seu papel é orar, é buscar a direção de Deus, sem perder o nosso foco. Nós estamos aqui a trabalho. Nós estamos aqui cumprindo a obra de Deus. E a obra de Deus é essa, que todos creiam que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. E aí, para a gente poder entender então, você fala: pastor Hamilton, então você falou lá de Gênesis, que Deus fez todas as coisas. Então aqui eu quero colocar no primeiro capítulo de João, para você entender então que tudo isso estava relacionado à pessoa de Cristo Jesus. Diz assim João: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então,
Eu gostaria que você, então, nessa manhã, enquanto pai de família, enquanto esposo, enquanto trabalhador, enquanto estudante, o que você estiver exercendo nesse momento agora da sua vida, não confunda serviço com a obra de Deus. Não confunda. Não confunda momento político com a obra de Deus. Eu sei que tudo isso nós somos envolvidos, nós temos papéis extremamente importantes, nós somos a inspiração para a vida das pessoas, mas se você for uma inspiração que não forma Cristo na vida da outra pessoa, eu quero te falar que você está gastando o seu tempo naquilo que é serviço, na força do seu braço. E nós precisamos então entender que a obra de Deus é essa, que Cristo seja revelado, que Cristo nasça no coração das pessoas. E aqui eu gostaria de ler com vocês lá em Gálatas 4:19. Olha que coisa linda, o que o apóstolo Paulo, esse homem que estava também em momentos de cadeia, momento que ele não podia conviver com as pessoas, mas a obra de Deus, nunca foi feita de tamanha forma como o apóstolo Paulo, nesse isolamento social que ele estava, através de perseguição. Olha só o que diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas. Deixa eu abrir aqui a minha palavra aqui, para você entender. Gálatas 4, o versículo 19. Paulo fala assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Então, se há uma dor em mim em você, se há uma preocupação em mim em você, essa preocupação, para ela ser legítima, ela tem que ser uma dor de parto, em formar Cristo na vida do outro. Não é uma dor de desespero, não é uma dor de como quem não que sabe que Deus não está no controle de todas as coisas, não é uma dor de saber o que a economia está falando, o que o momento está falando, não é nesse sentido. Não é que você tem que ficar alienado com essas coisas, de forma alguma. Você pode ser muito bem, extremamente atualizado em todas as informações, desde que você não perca o seu coração. Porque se há uma dor em mim e você, que tem que ser gerado pelo Espírito, como o apóstolo Paulo fala, eu sinto dor de parto. Olha, eu nunca ganhei ninguém assim, porque não é função minha, mas eu assisti os 2 partos da minha esposa, parto normal, e eu vi como é a dor de parto. E aqui o apóstolo Paulo vai falar de forma muito clara: meus filhos, por quem de novo eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Essa é a nossa direção. Essa é a obra de Deus. Que Cristo seja formado em vocês. Outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês aqui é Efésios 2, capítulo 10. Porque diz assim a palavra do Senhor: porque somos feituras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe qual é a boa obra? Para que eu e você pudéssemos andar nela, é formar Cristo na vida das pessoas. Não tem uma regra. Não tem uma regra. Eu sei que as formas são diferenciadas, mas para todos aqueles que são filhos de Deus, é para que forme Cristo na vida das pessoas. Então é isso. Sabe quais são as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela? Eu e você, nós nunca podemos perder então esse caminho. Ande sempre nessa obra, formar Cristo na vida das pessoas. Formar Cristo na vida das pessoas. E aqui eu gostaria também de ler com você, aqui ainda em João, que você que está me acompanhando aí. João 5,30. Olha só o que vai falar aqui: e nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço e julgo. Então, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. O que nós podemos fazer é porque existe uma vontade de Deus em nós. E a minha comida e a minha bebida, a sua comida e a sua bebida, é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. A obra de Deus está conclusa, porque Cristo é perfeito. Ele está pronto. Agora, a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele ainda há de completar. Ele ainda há de completar. Vamos ver isso lá? Efésios capítulo 1, versículo 6.
Vê quanto tempo eu tenho aí, por favor. 20 minutos. Não, perdão, Filipenses. Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra que ele começou em mim e você, ele vai completar. É Cristo em nós, a esperança da glória. É fazer discípulos, a imagem e semelhança de Cristo. Você quer saber então qual que é a obra de Deus? Você quer saber então qual que é o reino de Deus? É que você possa então agora sentir dor de parto, para que Cristo seja formado na vida de alguém. E aí quando nós temos dor de parto, nós não ficamos entrando em qualquer tipo de debate. Eu aprendi uma coisa com o pastor Luiz. Ele fala assim, olha, a gente tem que escolher as brigas que nós vamos entrar. Eu aprendi isso. Então, se tem uma briga que nós podemos entrar de cabeça, é formar Cristo na vida do outro. É sentir dor de parto, mas não tem nada melhor quando você percebe que alguém nasceu para Cristo Jesus. Eu estou vivendo um momento fantástico na minha família. De pessoas que eu havia orado há tanto tempo, há muitos anos. Ontem o Márcio Bispo testemunhou sobre isso na vida do sogro dele. E não há prazer maior. Ontem o Márcio Bispo derramou até lágrimas quando ele foi falar desse momento. Mas é isso mesmo, a gente derrama lágrima. A gente sofre dores. Mas quando a gente percebe que Cristo nasce na vida dessa pessoa, a gente fica muito alegre. É a mesma satisfação da mulher. Ela sofre a dor, mas quando ela pega a criança nos braços, ela esquece todo esse momento. Então ela começa então a regozijar. É isso que eu gostaria de trazer para você nessa manhã, como direção da nossa igreja, como direção pastoral. Fiquem tranquilos, nós vamos avisar o dia que nós vamos retornar os nossos cultos presenciais, mas enquanto isso, você pode muito bem, como o apóstolo Paulo fez, no isolamento social, que eu acho que ninguém está muito nesse isolamento social nada, mas que você possa produzir, que você possa então entender que você é esse agente de transformação. Sinta dores de parto. Sinta as dores de parto para que Cristo seja formado na vida do seu irmão. Escute Deus nesse momento. O nosso papel agora não é tanto de ficar falando. O nosso papel agora é de ser inspiração. Sabe qual é a missão da nossa família, Sal da Terra SMA? Revelar o amor de Deus e inspirar as pessoas a viver de forma plena. Existe um amor de Deus que é sobrenatural, que é de formar Cristo Jesus. É Ele que é o reconciliador de todas as coisas com a vontade do Pai. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida em momentos de pandemia, em momentos de angústia, em momentos de vendaval. Não perca esse foco. Tendo muito ou tendo pouco, como o apóstolo Paulo fala, eu sei viver em todos os momentos, tendo muito, tendo pouco. Não esqueça que a obra de Deus é essa, como João capítulo 6 diz. A obra de Deus é que todos quem? Os filhos de Deus, creiam que Deus enviou Cristo Jesus. Só Ele pode salvar a minha e a sua vida. Só Ele pode dar sentido de vida para mim e para você. Não é nada, não é a religião, não é a política, não é nada disso. O que vem trazer esperança para mim e para você é a obra de Deus. Portanto, somos peregrinos aqui nessa terra, que nós possamos sentir todos os dias dores de parto, para que Cristo nasça na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que estão aflitos, angustiados, sem saber o que fazer nesse momento. Então essa é a minha palavra de direção para a sua vida, para o seu coração, de forma intencional. Permaneça essa semana, nós vamos ter várias lives essa semana, com pessoas fantásticas também, não é? Vamos ter lives com pessoas maravilhosas, com pessoas que às vezes você não estava acostumado a ouvir, mas você vai perceber que tem uma palavra de Deus também a partir da vida delas. Fica ligadinho nas nossas programações de segunda-feira até sábado, né, meio-dia e às 20 horas, exceto as quartas-feiras, que é a nossa escola. Queria fazer um pedido muito especial.
As nossas lives têm dado mais gente que nas nossas escolas. Eu queria que você fizesse um trabalho, um empenho, né, de poder ouvir aí então a nossa escola, tá bom? Foi bênção demais, a gente tem aprendido muitas coisas. Outra coisa que eu gostaria que você prestasse bastante atenção, não saia, eu estou finalizando aqui a minha live dessa manhã, é que nós vamos começar a partir de segunda-feira um projeto fantástico, maravilhoso. Eu já encaminhei para o WhatsApp da maioria de vocês. Nós vamos começar agora então a doação de algumas máscaras. Os irmãos têm sido generosos nas cestas. Nós já entregamos mais de 30 cestas para as pessoas. Estamos entregando mais cestas. E nós entendemos que agora nós precisamos ir além. Nós vamos agora então fazer doação de máscaras, né? Então nós estamos com um projeto aí, a Leia vai estar confeccionando, já está confeccionando, ela já começou a trabalhar sobre isso. Nós queremos então silcar aí as nossas máscaras, que você possa ofertar. Tem lá a conta onde você pode dar a sua oferta, é um valor de R$5 cada máscara, mas você pode dar a quantidade que você quiser acima de R$5, tá bom? E nós vamos estar falando bastante essa semana nesse trabalho. Hoje, às 19 horas, pastor Eurípides Mendes vai trazer uma palavra fantástica aí para os nossos corações. Gostaria que você dedicasse, não só você entrar para assistir, mas faça um desafio, convide aí umas 5, 10 pessoas para poder fazer parte aí desse momento, tá bom? Antes de orar com você, nós vamos finalizar na oração. Eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos aqui. Só um minutinho, deixa eu rolar aqui para baixo aqui para mim poder saber todos que estão aqui. Então, a Luana Janaína, o Fabrício Abreu, né, a Inaura, a Bruninha, quem mais? Seres viventes aqui, a Kali, o Alexandre e a Letícia, né, o pastor Luiz Sardinha, o pastor Diogo, pastor Fábio Vasco, a Leia, a Lia, a Vilma, eu já falei a Janaína, vamos aqui, o DJ Flávio, né, o DJ Flávio aqui com a gente também, a Cíntia, a Ana Paula tem abençoado muito minha vida com palavras proféticas. Eu falei que retornaria uma ligação para ela, ainda vou retornar, falar com ela. A Simone, nós temos orado aí pela saúde dela, do joelho dela. Vamos ver quem mais aqui. A Ieda, a Maria. Vamos aqui, tô acabando aqui, que graças a Deus é muita gente boa. Tiago Bernaz. Né? O Tiago Albernaz. Tiago Albernaz vai trazer uma palavra para nós também em breve aí, numa live poderosa. Obrigado, Tiago. Nosso personal aí. Márcia. Quem mais? A Cleidinha também. A Márcia. Né? A Márcia. A Fran. Eu tava com saudade já da Franciele Martins aqui. Ela é assídua de todas as lives e essa semana eu tava vigiando. Eu não tô sentindo a falta da Fran. A Franciele aqui. Bênção demais. O Éder Lemos, que tem sido assim, bênção demais. A vida dele tem deixado assim a gente constrangido com tanta dedicação, né? O Júlio César, quem mais? Essencial Arte, o Ranlério tá aí? Que isso, o Ranlério, um amigo nosso, secretário executivo da Juventude Aparecida, a Cristiane, Márcia, a Soninha, a Sônia também está aqui, Cleuber, a Maria e a Aline, direto de Portugal. Essas irmãs do meu coração, eu tenho um carinho muito grande pela vida delas. Enfim, tá aí o Cleuber, o Anderson Leite, tomou um pé de roda essa semana, machucou o braço, foi ministrar a escola de Tipóia, mas nada para, né, meu irmão? Flávia, ixi, tantas pessoas aqui. Enfim, um abraço para todos vocês, muito obrigado. Aqui a gente começa a abraçar, o pessoal vai começando a ir embora, a gente pode, Você ainda tem né? mais tempo.
terminar aí, tá bom? Eu queria orar com a sua vida. O Jonathan, obrigado, viu, Jonathan? O Jonathan, irmão do hater, alegria, manda um abraço para sua esposa, aí, a Osália também, enfim, tantos irmãos abençoados aqui. Tá bom? Eu queria orar com você. A nossa live é uma live hoje bem enxutinha, bem curtinha, mas eu gostaria que você não perdesse essa referência. Qual é a diferença do serviço para a obra de Deus? Nós não precisamos ficar envolvidos, nós não precisamos ficar então entretidos, achando que estamos fazendo a obra de Deus naquilo que é o serviço. Não tem nada disso. O meu trabalho, o seu trabalho é sentir dores de parto para que Cristo seja formado, seja completa. A obra de Deus, para ser completa, ela precisa, não no sentido que ele não terminou. É por isso que Jesus fala assim, que eu e você faríamos coisas maiores. Fazer coisas maiores, muitas vezes eu pensei nisso. Como é que eu faço coisas maiores do que ressuscitar um morto? Do que fazer um cego enxergar? Um mudo falar, o que é isso? Sabe o que é coisas maiores? É quando nós geramos Cristo Jesus na vida deles, eles são salvos. Mesmo não enxergando aqui nessa terra, mas eles podem ser salvos. Mesmo não andando aqui nessa terra, mesmo não sendo curado de uma enfermidade, mas eles podem ser curados na sua alma. A maior obra é que Jesus Cristo seja formado na vida dos nossos irmãos. Feche seus olhos, quero orar com você esse momento e muito importante para nós, para que realmente Cristo venha ser formado em mim e em você. Pai, obrigado por essa manhã, uma manhã onde eu tive a alegria, o privilégio de encontrar a nossa família, Sal da Terra CMA, outros amigos, outros irmãos, para que nós pudéssemos então compartilhar uma palavra, mais uma palavra do Senhor, e que essa palavra seja regada pelo Senhor, que essa palavra seja então regada pelo Espírito Santo de Deus, que nós possamos então nesse momento de isolamento social, de pandemia, Pai, que nós não venhamos ficar assustados, entretidos com a tempestade, mas que nós possamos então ficar animados, porque o Senhor está no barco. No nome de Cristo Jesus, eu quero te louvar e agradecer por essa manhã. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos terminar aqui com uma canção, com a mesma canção que eu coloquei aqui no início. E muito obrigado pelo seu tempo. Quero falar que nós estamos à sua disposição. O nosso telefone está à sua disposição. Os pastores estão à sua disposição. Não vai pensar, por que não voltou o culto domingo agora? Não tem problema. A igreja ela é viva, ela é operante. Nós vamos voltar o mais rápido possível. Você vai receber todo o nosso recado. Mas enquanto isso, nós continuamos a ser igreja. Uma igreja viva e uma igreja abençoada. Amém? Quem entrou aí? A Lidiane, minha prima, lá de Anápolis. Bênção demais. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo. E nós vamos finalizar então com essa canção. Fica à vontade, se você quiser permanecer com a gente, permanece, só é o resto dessa música. Se não, tenha um excelente início de semana. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Nós o adoramos. Vitorioso és na tempestade estás. Deus, Senhor, é vitorioso. Teu nome falível é, os céus vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevalecer. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão
Deus, que essa semana seja uma semana de adoração, porque só assim as cadeias irão cair na minha vida e na sua vida. Quando nós prostramos e adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tenha um início de semana abençoado pelo Senhor. Gere Cristo Jesus na sua vida e na vida das pessoas, mesmo que as dores são de parto. No nome de Jesus, Deus te abençoe.